Nem pensar em desistir. Essa é a capa, o título do mais novo livro do meu entrevistado aqui hoje no Pode Acelerar. Ele que é um dos autores mais lidos, não só do Brasil, mas do mundo. Mais de 9 milhões de livros vendidos. É um cara que eu sou fã. Estou muito feliz, muito honrado de receber aqui Roberto Chiniachik. Seja bem-vindo ao Pode Acelerar, meu amigo. Marcos Marques, gente, é uma delícia estar aqui. É interessante, né? Eu vou para 50 anos de carreira, né? E nesses 50 anos a gente vê muito meteoro, né? Que é aquela pessoa que sobe, desce, né? E às vezes eu me sinto como uma sequoia do Parque de Yellowstone, né? As sequoias, elas têm 5.000 anos, né? Então elas viram Buda nascer, Buda morrer, Cristo nascer, Cristo morrer. E as sequoias, elas passam sempre por incêndios. No verão lá dos Estados Unidos, ela passa por incêndio. E o pessoal descobriu que são os incêndios que fazem as sequoias ficarem mais fortes, né? Que então lindo. eu já passei por muitos incêndios, porque é sobre isso que é a vida, né? Mas o outro lado é que 50 anos de carreira, você vê assim, as pessoas que sobem, eu podia citar vários nomes, subiram aí, né? Pá! Aí daqui a pouco sobe e está lá o Roberto Chiniachik, né? E você veio para ficar. Eu tenho certeza que daqui 20, 30 anos vai estar o podcast do Marcos Marques. Vai estar o Pode Acelerar ajudando os empresários. Ô Roberto, e realmente o que você trouxe é verdade, né? Assim, a gente tem um sucesso momentâneo, tem o seu certo grau de dificuldade e desafio. Agora tem um sucesso mais perene, né? Um sucesso de décadas, como é o seu caso, realmente é muito mais desafiador, né? Tem uma estatística cruel no Brasil que 70% dos CNPJs fecham até o 5º ano de vida. E empresas com mais de 10, 20 anos são apenas 5% das empresas que conseguem chegar nesse patamar, né? E Roberto, assim, eu te admiro muito, né, meu amigo? Você é médico, um empresário de sucesso, grande autor, palestrante. Quantas palestras você já deu na sua carreira, hein, Roberto? Olha, e quantas pessoas já te assistiram presencialmente? Eu acredito que não dá muito para contar, porque tem muita história. Né? Eu já fiz palestra na Índia, já fiz palestra para times olímpicos. Agora, tem história de palestra muito interessante. Mas deu umas 2, 3 mil, 5 mil palestras? Sim. Eu acho que deve dar mais, porque 40 anos de palestras, eu tive dias que eu fiz 4 palestras em cidades diferentes, né? Um helicóptero me levando de um lado para o outro. E eu lembro de mim com 10 anos e meu avô já lia livros seus, enfim, isso é muito legal, né? Mas conta aí uma história interessante de uma palestra. Eu vou contar a história de palestra. Antigamente não tinha eu inventei, eu sou criador de muitas, né? Então, palestras. O que era palestra antigamente? A empresa colocava 100 gerentes e você dava um treinamento para 100 gerentes, né? 20 diretores. E aí eu vi que começaram os movimentos de colocar 500 pessoas, 800 pessoas, 1.000 pessoas, né? E a gente vivendo, eu me transformando, né, de um terapeuta em palestrantes. E eu me lembro de um choque que eu tive, uma empresa chamada Amway, que na época era o máximo, né, 1990. E aí o pessoal negociando a palestra, eles falaram assim, olha, a gente tinha um desconto de 80%, porque vão ter 20 mil participantes e vai ser no Rio Center. E aí a gente lá, pô, mas os caras são chutador, pô, tudo bem, vai ter 2.000 pessoas, né? Aí foi lá. Bom, marketing multinível, né? Daqui a pouco, gente, eu estou te contando uma história de 1993 ou 1994, imagina. Daqui a pouco chega uma equipe me buscando, parecia que eu era um cantor de rock, né? Aí os seguranças e os caras, não, o palestrante está chegando, vai entrar, cerca não sei o quê, limpa a área. Gente, esses caras são tudo louco, né? Aí eles me levam e falam assim, Roberto,
é uma surpresa, porque eu já era um autor famoso na época, e é uma surpresa, daqui a pouco eu entro, uma gritaria, né? E eu assim, pô, 20 mil, deve ser 2 mil, já fiz para 1.000, vai ser 2 mil. Eu olho, 25 mil pessoas no Rio Centro. Olhei aquela multidão, falei, caraca, é mais que 20 mil pessoas, né? E aí o pessoal, não, Roberto, você não pode aparecer. Eu falei, não, eu preciso olhar essa turma, né? Então eu olhava assim, aquele medo, assim, meu Deus, o que eu falo? Como que se fala para 20 mil pessoas? Aí o sujeito falou assim, ô, doutor Roberto, a gente falou que era 20 mil pessoas, mas aqui dentro tem 25 mil pessoas e tem um outro auditório de 5 mil pessoas que eles vão estar assistindo o senhor, né? E eu morrendo de medo. E eu inventei uma frase para mim naquele momento, né? Porque aí eu falei assim, cara, eu nem imaginava que iria existir. Depois eu fiz muita palestra em estádio de futebol, estádio Aztecas do México, 100 mil pessoas, mas aquele momento assim de 1.000 para 25 mil, né? Aí eu, meu cérebro, assim, eu trabalhando meu cérebro, né? Aí uma hora eu falei assim, peraí, Roberto, você sonhou com coisa grande, agora você vai ficar com medo, né? Aí eu falei, nem sonhar, eu falei, deixa eu ver esse negócio. Eu peguei, olhei, e aí eu falei para mim, né? Falei assim, eu tô achando é pouco. Uau! Avisei meu cérebro. Aí eu falei, pô, em vez de eu ficar acuado e deixar a plateia subir, eu vou para cima. Aí eu cheguei para o pessoal da coordenação, falei assim, vai ter uma plateia de 5 mil que vai me acompanhar, né? Que isso é rotina hoje, mas antigamente, falei assim, vai ser um telão. Falei assim, eu quero ir lá e quero dar um oi para a turma. Vou falar 10 minutos para eles. Aí os caras, doutor Roberto, mas não tem verba para isso. Não, eu quero ir lá. Aí eu desci, fui lá no auditório de 5 mil pessoas, que tinha um intervalo. Aí falei 10 minutos, olha, vocês, pá. Aí depois, quando eu peguei os 25 mil, eu para o meu cérebro, eu acho pouco. A próxima vez eu quero 50 mil. Eu quero 50 mil. E aí, essas são histórias que o cérebro da gente faz assim, daqui para lá, né? Porque esse é o desafio da gente, né? Você olhar o que vai acontecer e falar. Mas muitas vezes a vida me pegou de surpresa, né? Então, por exemplo, o meu primeiro livro, A Carícia Essencial, é uma história interessante contar a história do primeiro livro? Com certeza. Quando foi seu primeiro livro, Carícia? 1984. Eu nem estava vivo, Roberto. Nasci em 1988. Olha que coisa, até para dar uma dica que eu dou para o pessoal da mentoria, eu vou dar para você. Se eu fosse numa cartomante, no dia 28 de janeiro de 1984, e ela falasse assim, você vai ser um dos caras que mais vai vender livro no mundo, eu ia sair de lá e ia falar, errou tudo. Tá maluca. É uma louca, né? Pô, eu não sei escrever, eu odeio escrever. Você já era médico na época? Eu já era médico, e eu fiz uma carreira muito rápida. E eu tinha um mentor, chamava Marco Antônio Garcia Oliveira. E o Marco era um sujeito de organizações, eu era um terapeuta, e ele foi me abrindo a cabeça e falando, vai para cá, vai para lá. E o Marco chegou, mais ou menos em 1983, ele falou assim, Roberto, ele me chamava de Beto, ele falou assim, Beto, agora está na hora de você escrever o seu livro. E eu imagina, uma sessão de mentoria, ele falou assim, você tem que escrever o livro. Hoje todo mundo tem livro, mas antigamente fazer um livro era um caos, né? Aí eu, Marco, cara, mas eu não gosto de escrever, eu não sei escrever. Ele olhou assim, feio, assim, você vai escrever um livro. Eu, pô, Marco, mas, cara, pode demorar uns 2 anos, você tem que escrever um livro. Ele era um cara doce, mas o olhar dele, o jeito de falar era muito duro, né? E eu assim, não enfrentei ele dizendo, não acredito que eu vou lançar, mas falei, não vou escrever. No dia 31 de janeiro, eu tinha um treinamento no México para uma empresa chamada Avícola San Fernanda, que é uma multinacional de alimentos peruana. Peguei o avião
E quando eu peguei o avião, eu falei, o Marco tem razão. Tudo que ele falou deu certo, eu vou escrever o livro. Cheguei lá, a empresa, 4 irmãos, os irmãos Ikeda, 1984. A empresa que estava um caos, e eu fui fazendo consultoria, treinamento, eles viraram o resultado. Então, quando eu cheguei lá no domingo à noite, eles falaram assim para mim, o sócio, não o irmão, falou para mim, o professor, nós batemos meta, nós estamos vendendo, nós estamos com lucro, e no final de semana, o treinamento era de segunda a quinta, no final de semana nós vamos para Ayacucho comemorar a nossa virada, e o senhor está convidado, tudo pago. E eu, eu tinha me prometido que eu voltaria sexta e começaria a escrever o livro. Por quê? Porque dia 13 de maio, que é a fundação da Editora Gente, que virou, eu era presidente de um congresso de análise internacional. E eu, quando eu subi no avião, falei assim, vou lançar um livro em maio. Aí ele falou assim, os irmãos estão tão contentes com o senhor que nós vamos dar uma passagem para o senhor ir para Cusco e Machu Picchu, tudo por nossa conta. Putz, aí Ayacucho, Cusco, Machu Picchu, né? Aí começou o treinamento, os caras, professor, você tem que ir, vamos tomar pisco, vamos sair, vamos não sei o quê. E eu assim, vou para Ayacucho, ou volto e escrevo o livro. Aí quando deu quarta, eu falei assim, pessoal, eu vou voltar para o Brasil, eu preciso escrever o livro. E o pessoal, tá bom, mas assim, meio, Roberto está dando desculpa, né? Eu voltei, aí ofereci o meu livro para 2 editoras, o pessoal falou, Roberto, não dá, no teu ritmo não dá, a gente vai ter que levar para o conselho, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, vou fazer uma produção independente. Procurei um pessoal que fazia livro independente, falei, quando que eu tenho que entregar o texto? Isso já era começo de fevereiro. Falei assim, olha, você tem que entregar dia 1 de março. Esses 25 dias de fevereiro foram os dias mais produtivos da minha vida, porque eu escrevi um livro que vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares. Imagina, de 1984 vendendo 1,5 milhão de livros. Uau! Por isso que eu falo 2 coisas para os meus alunos que eu vou ensinar para vocês aqui do Marcos. Na vida da gente tem portais que se abrem, né? Portais tipo a estação lá do Harry Potter, né? Que abre e o cara pega o trem, né? O pessoal da minha geração, o Indiana Jones, ele está lá na frente da montanha, a caverna abre. Então, quando os portais se abrem na nossa vida, a gente tem que mergulhar. Então, imagina, fui para Ayacucho, fui para Cusco, fui para Machu Picchu, perdi o time do congresso. Talvez eu tivesse sido um grande escritor, mas eu não acho que eu sairia com aquele poder, né? Então, eu falo muito para a minha turma assim, abrir o portal, mergulha, aproveita, né? Mergulha, porque é isso que vai fazer você, né? Porque tem coisas que tem que ser naquele momento, e a maior parte das pessoas perdem os portais da vida. Fazendo um paralelo com isso que você trouxe, Roberto, um dos fatores que eu vejo que mais ajuda as empresas a terem resultado é o timing, né? Então, às vezes a empresa ela começa um modelo de negócio, ou às vezes a empresa ela dá start ali em algo que ela vai vender e ela está com as circunstâncias muito adequadas que ajudam a ter resultado. Tem um termo no alemão, quando eu estudei psicologia, eu fiz 3 anos de psicologia e acabei trancando a faculdade. Eu sou formado em publicidade, fiz 3 anos de psicologia, tranquei a faculdade de psicologia porque eu comecei a fazer meus MBAs de gestão, né? A empresa começou a crescer. E eu lembro que nas aulas de psicologia tinha um termo que a gente aprendeu, que vem do alemão, que é Zeitgeist. Então, para uma ideia florescer, ou para um produto florescer, você precisa do Zeitgeist adequado. Ou seja, você precisa do contexto sócio-histórico ideal para que aquilo realmente emerja e floresça. Se o Freud, por exemplo, tivesse nascido 20 anos antes, ou 30 anos antes, talvez as ideias dele não teriam emplacado tanto quanto emplacaram. E ele ainda é, e talvez sempre será, uma das grandes referências da psicanálise e da psicologia. Então,
O timing é muito importante. Por isso que eu falo para os empresários, se o seu negócio está funcionando, nem que seja um pouquinho, significa que você está com as condições minimamente adequadas para surfar. E aí você tem que aproveitar e surfar. Porque pode ser que na semana que vem não tem vento e não tem onda. Né? Então é a questão do timing. Você entender que o Zeitgeist está a seu favor, que você tem ali condições que te ajudam, né? E aí você tem que aproveitar e ir para dentro, né? Agora eu vejo 3 lições no que você trouxe, assim, que eu quero enaltecer e te trazer uma próxima pergunta, né? A primeira é a importância da gente ter mentores e ou pessoas que nos confrontem. Você olhou no meu olho aqui, né? Você foi lá na situação, olhou no meu olho, né? E você dramatizou como o seu mentor fez com você. Não, você vai escrever o livro, Roberto. Então a gente precisa ser confrontado, a gente precisa ser desafiado. E muitas vezes os donos de empresas são muito solitários, Roberto. Então eles não participam de grupos ou de programas ou não tem uma rede de relacionamento que os confronte. E aí, naturalmente, você acaba caindo mais na zona de conforto ou você tem mais dificuldade de identificar os seus pontos cegos. Um dos maiores publicitários do Brasil foi o Júlio Ribeiro. O Júlio Ribeiro falava que o problema do empresário brasileiro é que ele adora a Branca de Neve e os 7 Anões. Né? O que é isso? Ele adora andar com gente menor que ele. E, para mim, o grande segredo da história é você estar com gente que te desafie, que pense diferente, né? Por exemplo, a gente está falando do Eugênio, do Pacelli, né? Quer dizer, eu adoro o Eugênio por quê? Porque ele pensa diferente de mim. Porque quando a gente está conversando, eu falo A, ele fala X, né? Não é que ele fala B, Y. E se você perguntar assim, Roberto, como é que você vê? Hoje o pessoal fala de startup, de investir. Eu já dei 2 tacadas de investir em unicórnio, né? Aí você fala assim, mas pera, como é que você estava lá no Vale do Silício há uns 15 anos atrás? Por quê? Porque eu estava com uma molecada que fala, Roberto, olha para aquilo outro. E se a gente fica só onde a gente brilha... Você quer terminar e eu vou falar 4 dicas? Vai lá, vai você que depois eu vou aqui. Então, o primeiro é a importância de mentor e pessoas que desafiam, né? Só fazendo parênteses do Eugênio. O Eugênio é um cara sensacional, meu sócio lá da Eduz, eu brinco com o Eugênio assim, Eugênio, sua mãe caprichou no seu nome, né? Eugênio. Que ele realmente está 100 anos na frente em termos de pensamento e tal, está construindo um negócio maravilhoso lá na Eduz, é nosso sócio aqui no Grupo Acelerador. De tudo que você trouxe, tem uma outra lição também, que é o poder do prazo, Roberto. Às vezes falta isso nas empresas. Para mim, o prazo é uma das ferramentas que mais ajuda a tirar as coisas do campo das ideias ou do papel e transformar essas mesmas coisas em execução, em implementação na prática. E se a gente for até olhar e navegar na nossa história de vida, a maioria das pessoas estudava para a prova quando? Em cima da hora. Ou as pessoas fazem ali um desafio, um teste para uma entrevista de emprego em cima da hora. Então, assim, o prazo ele influencia a gente a ir lá e fazer, né? E o prazo foi importante para o seu livro sair. Prazo em 30 dias, né? Então, assim, prazo ajuda a tirar as coisas do papel. Então, posso dar uma interrompidinha? Que tem perguntaram para Antônio Carlos Jobim, um dos maiores compositores da história da música do mundo. E ele, Garota de Ipanema... Aí falou assim, qual é a melhor musa inspiradora que faz você compor, entrar em contato com a sua alma? Ele respondeu, prazo. Que legal. Tem que entregar a música, vamos lá. Você que é dono ou dona de empresa, na hora que você vai delegar, lembra de combinar o prazo, de negociar o prazo. E quando você fala assim, para ontem, tô morrendo, tá pegando fogo, é urgente, isso não é um prazo. O prazo, o cérebro das pessoas envolvidas tem que entender. É quinta-feira até 3 da tarde, é até 10 de abril. Né? Então vamos usar essa musa inspiradora do Tom Jobim, que é o prazo, porque o prazo ajuda a tirar as coisas do papel. E aí o terceiro ponto, né? Porque eu falei, o que eu captei aí na sua história, né? Do seu primeiro livro, cara. E você já embarcou o primeiro livro com 1 milhão de cópias, né? Olha que lindo.
importância de ter mentores, pessoas que te desafiam, o prazo, e automaticamente o prazo te deu uma capacidade de hiperfoco, né, Roberto? Porque naquela época, sem internet, sem tanto recurso, sem ghostwriter, sem nada, você pariu... Caderno e caneta. Caderno e caneta. Você pariu Cacá. um livro em um mês, né? E às vezes a gente se esquece que a gente é capaz de coisas incríveis. Eu faço uma provocação no final da imersão do Acelerador Empresarial, que a gente tem recebido em torno de 150 empresários todos os meses aqui no centro de treinamento do Acelerador. Eu falo assim para os empresários, cara, não subestima. Não subestima o que você e o seu time são capazes de fazer em um ano. 12 meses é tempo demais, Roberto. Um grupo de pessoas alinhados, um grupo de pessoas inspirados por um propósito, uma visão, uma liderança eficiente, uma capacidade de gestão, esse grupo de pessoas é capaz de fazer coisas incríveis em um ano. Em um ano não é muito tempo. Por um lado, é muito tempo, porque eu posso implementar muita coisa junto com o meu time, mas por um outro lado, pensando que empreender é uma jornada de longo prazo, uma jornada de décadas, um ano não é nada. Então vou provocar, vou desafiar você, como o mentor do Roberto desafiou ele, né? Nesse próximo ano, nesses próximos 12 meses, convoca o seu time, faz uma revolução, vamos fazer acontecer. Ótimo. O Brasil precisa cada vez mais de empresas fazendo a diferença. É sempre legal a gente conversar com gente que pensa, que tem ideias, né? A gente é sócio da Editora Gente. E a gente trouxe para a Editora Gente o Ricardo Chiniachik. O Ricardo era da Kimberly Clark, ele vendia papel higiênico, neve, em supermercado, né? E aí o Ricardo veio, nosso sócio comercial saiu, veio o Ricardo. O Ricardo não entendia de editora, e aí ele assumiu o departamento comercial. Aí o Ricardo chegou e falou assim, como é que vende, né? Aí nós, a velha referência, a gente falou assim, a gente vende em livraria. Ele falou, mas por que não vende em supermercado? Porque o pessoal de livraria tem um acordo. Você pode, por exemplo, minha noite de autógrafo, as livrarias brigavam, mas se eu fizesse na livraria concorrente, ninguém reclamava. Podia falar, o próximo é meu, mas você não podia fazer fora de livraria, né? E aí eles falavam, não pode vender fora de livraria. E o Ricardo falou assim, vamos vender em supermercados? Eu e a Roseli falamos, Rick, você vai destruir esse negócio, eles são vingativos. E o Ricardo falou assim, não, nós vamos vender. E se você olhar os livros da Editora Gente, você vai ver imposto de gasolina, todos os supermercados, padaria, loja de conveniência, frango assado. Por quê? Porque o Ricardo veio com uma outra cabeça, né? Eu lembro que os vendedores, né, brincando, né, porque os vendedores estavam felizes, porque eles tinham só que vender livraria. O Ricardo falou, não, vende em tudo, né? E tem uma boate em São Paulo chamada Café Fotô. Eu lembro que os vendedores ficavam brincando. Enquanto a gente não vender os livros da Editora Gente no Café Fotô, a gente não está legal. E eu falei, eu e a Roseli assim, meu Deus, né? Vamos destruir o nosso negócio. E as livrarias deram um gelo, não sei se pode falar isso aqui. Mas aí o que o Ricardo falou? Pai, faz best-sellers que eles vão ter que comprar. Não vai ficar a livraria sem sucesso a ser feliz. Legal, não vai ficar legal. sem problemas oba, né? Ou seja, faça um produto tão bom que vai ser... E aí, então, a gente começou a vender em todo lugar, né? Que é um diferencial da Editora Gente. Qualquer lugar que você vai, tá lá o livro, tá lá um estantezinho. E aí o Ricardo falou assim, pessoal, vender best-seller é mais fácil do que livro normal. Aí todo mundo, principalmente do editorial, falou, lógico que é, mas fazer um best-seller é uma coisa complicada. E o Ricardo, de fora do negócio, falou, pera, a natureza de um livro é ser um best-seller. A natureza de um livro não é ser um livro normal. Mas ficou todo mundo louco, assim, esse cara vai destruir a editora, né? E eu contra, né? Rick, você é louco? A pressão em cima da molecada. Não, pai, imagina. Vê, uma editora normal, 6% dos livros vão para a lista dos mais vendidos. 8%, né? E ele falou assim, pera,
10%, imagina, 10% dos voos chegam até o final. Faz sentido. Não faz sentido. Sem neurocirurgia, só 10% o cara acerta, está errado. Nós temos que fazer todos os livros serem best-sellers. Mas foi um inferno. Quantos por cento hoje dos livros da gente são... Eu estou falando isso para falar do 100% do 1 ano, gente. E aí ficou aquela guerra, e todo mundo, e uma hora... E o Rick chegou para mim e falou assim, pai, eu quero que você saia da operação, porque os caras ficam conversando com você e atrapalha. Vê, Roberto Chiniachik, o cara, editor, o escritor, pum, fui colocado fora da minha empresa. E o Rick juntou a turma, fez um pacto com a Roseli. Esse ano eu não sei, o ano passado... Não, esse ano que passou, eu não sei quantos por cento. Eu sei o ano retrasado. 92% dos livros da editora foram para a lista dos mais vendidos. Uau! Por quê? Uau! Eles começaram a descobrir... Eu tenho uma fórmula de best-seller, que quando você for escrever, tem que passar pelo Roberto Chiniachik, que eu te dou de presente. Eu desenvolvi uma fórmula de best-seller. Eu sei como que escreve um best-seller. Então, quando o cara lê um livro, você lê um livro meu, da página 15 à página 18, você leu aquelas 3 páginas e você vai ter a sensação, ele escreveu esse livro para mim. Como que você provoca, ele escreveu esse livro para mim? Isso é uma estrutura que tem de roteiro. Aí... não, mas você vai ter que contar o que vai nessas 3 páginas. O que faz? Eu posso contar. Por cima, posso falar um overview dessas 3 páginas vou falar. Que criam essa... É fácil. E aí o que o pessoal fez? O pessoal fez um pacto. Em 1 ano, a gente conseguiu fazer com que a maioria dos nossos livros fossem best-sellers. Então, assim, os nossos concorrentes que têm livro na lista dos mais vendidos, que são mais fortes, têm 10%. Sensacional. Vê, quando bate tudo errado, 70%, 80%. Por quê? Porque um dia, e aí vocês que fazem mentoria com o grande Marcos, que é um cara muito objetivo, gente, junta as mãos, olha nos olhos e fala assim, a partir de agora é só best-seller. Vê, não é que nós vamos ganhar todos os jogos, a gente vai ganhar, vai perder. Agora você está apaixonado por tênis, né? Eu que trabalhei em várias Olimpíadas, né? Tênis é um jogo mental. Muito mental, né? Depois eu posso ver, eu trabalhei com grandes tenistas. É um jogo mental, puramente mental. Não sei se você leu o livro do Guga já? Não. É obrigatório. Não. Legal. O Guga... Eu li aquele Inner Game do Tim Galloway, o jogo interior. Que é muito legal. Mas o livro do Guga, ele vai falando... depois, se você quiser, eu contarei a história do jogo Guga e Kalfenikov na Olimpíada de Sydney, que eu estava lá. Né? Tá. E, nossa, tem muita história. Mas você está na sua empresa, está aquela coisa assim, não está vendendo. Faz uma roda, olha nos olhos e fala assim, gente, vamos mudar esse negócio? Vamos fazer os nossos livros serem todos best-sellers. Vai bater aquele medo, mas uma hora você vai fazer o que o Marcos está falando. Você vai falar assim, nós criamos o impossível. Porque assim que o jogo é legal, quando você fala, né, como que cria o impossível. Que legal. E duas mensagens que ficam para mim aí, né? A primeira é levar essa provocação aqui para os empresários, né? Será que você está vendendo onde você poderia vender? É mesmo. Porque a editora Gente... Não precisa vender no Café Fotô. Eu não sei se eles vendem livro no Café Fotô. Eu só estou falando da brincadeira que eles faziam. Porque, poxa, às vezes a empresa está lá 1, 2, 5, 10 anos vendendo da mesma forma, para o mesmo público, no mesmo PDV, no mesmo ponto de venda, e talvez ela tenha ali supermercados ou novos pontos de vendas, novos canais que ela pode explorar. E eu realmente vejo que as empresas, às vezes... Nós somos a editora que mais vende no Walmart, que mais vende no Pão de Açúcar. Que legal. Por quê? Porque chega um sujeito que você vai falar, esse cara é doido, ele vai destruir a empresa. Aí você começa a vender nos novos pontos.
Essa mensagem é muito poderosa, né? Então, onde mais você pode vender? Porque eu vejo que as empresas, elas criam uma certa zona de conforto em relação ao público que ela vende e como ela vende e onde ela vende. Então, eu tenho uma indústria e eu vendo com representantes comerciais há 15 anos. Ela fica só naquilo, Roberto. Ela não abre novos canais, ela não explora novas alavancas de vendas. Poxa, agora eu vou ter um inside sales, vou ter um telemarketing, vou fazer marketing digital. Poxa, agora eu vou testar uma loja física, sabe, com marca própria, ou vou franquear. E eu realmente vejo que as empresas que vão alavancando muito o faturamento, na minha própria experiência com os meus negócios e empresas que eu sou sócio, que eu mentoro, são empresas que de tempos em tempos abrem novos canais de venda. Com o mesmo canal de venda, com o mesmo público, com o mesmo portfólio, você até cresce um pouco o seu negócio. Agora, 5, 10, 20, 30 vezes mais, você vai precisar explorar esse novos produtos, novos canais, novos públicos. E a sua história aí do best-seller também, eu acho que é um convite para todos nós a exercer a excelência 92%. Por que tem que ter excelência 10%, 8%, 6%? Vamos ter 92%, né, Roberto? E é muito uma questão de decisão, né? Agora, às vezes, eu vou falar para você que é o fundador, você que é a celebridade, a autoridade. Às vezes nós precisamos tirar o nosso chapéu e entregar para uma molecada nova, né? Então, hoje, eu participo da Editora Gente na reunião do conselho 1 hora mensal. E eu participo muito levando autores para a Editora Gente, né? Então, por exemplo, Paulo Vieira, eu estou olhando assim, traz fulano, esses dias mesmo, vi uma pessoa, vi uma psicóloga nova, falei, 1.200.000 seguidores falando isso, leva. Então, é um caça-talentos ali. Eu fico olhando, né? Porque o segredo de editora, o maior conjunto da história do rock chamava Beatles. Os Beatles, eles ganhavam 60 pounds por mês para tocar num bar chamado Cavern Club. Eles tocavam lá todo dia, 60 pounds, 80 pounds. O Brian Epstein olhou os Beatles e falou, esses caras vão explodir. 1 ano depois, eles tocavam no Shea Stadium para 60 mil pessoas. O que é editora? Editora é a gente achar Beatles tocando no Cavern Club. O Paulo conta essa história muito. Eu fui fazer uma palestra para ele. Quando eu olhei esse cara, eu falei, esse cara vai vender livro. Aí no dia seguinte eu falei, Paulo, você tem que fazer um livro pela editora. Ele falou, Roberto, mas eu já tenho muito livro. Eu falei, eu não conheço. Ele falou, não, mas eu vendo aqui. Eu falei, onde você vende? Ele falou, eu vendo aqui nos meus cursos. Aí eu falei, se tá bom para você vender aqui, fica, mas eu acho que você tem força para vender no mundo, no Brasil e no mundo, né? Passou 15 dias, eu estava na mentoria, vem a Roseli, né, que você conhece. Sim. A Roseli vê assim, olha, Roberto, quem está aqui? Estava o Paulo e a Camila. Que legal. Aí eu falei, você me escutou, né? Ele falou, lógico que eu escutei. E são seres humanos maravilhosos. Maravilhoso. E o que eles vendem de livro. Mas o segredo, gente, de editora é você olhar os Beatles tocando no Cavern Club e falar, esse cara vai arrebentar. Ô, Roberto, essa metáfora também serve para trazer novos talentos e novos colaboradores. Que às vezes a gente pensa assim, eu quero um cara mais tarimbado, eu quero um profissional mais sênior, quero alguém mais pronto, mas tem talentos ali, né? Tem essa molecada jovem com 18, 19, 20, 22 anos. Que vem com sangue nos olhos, que vem faca no dente. Né? Que vai ser esse Beatles que estava tocando no Tavern Club e pum, explode, né? Tem pessoas hoje nas minhas equipes que eu reconheço, assim. São pessoas que chegaram cruas, né? Pouca experiência, mas que, poxa, 1, 2, 3 anos depois elas estão voando e entregando muito. Agora, eu quero saber o segredinho da página 15 até a página 18. Conta um pouquinho. Deixa eu fazer propaganda. Desistir, nem pensar. Como é que vem o livro, gente? Como é que vem vindo o livro? Todo livro best-seller começa com um problema. Então, quanto mais claro o problema que o livro resolve, melhor. Então, por exemplo, esse livro aqui é um best-seller.
Qual que é o problema que ele resolve? Está todo mundo desistindo. Então, você tem que falar, desistir. Então, você começa o livro e você vai gastar umas 10 páginas fazendo o cara se sentir angustiado com o problema. Então, por exemplo, eu tenho um livro chamado Sucesso é Ser Feliz. A primeira frase do livro, de 96, era o seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Acordou, blá, 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 fez isso, e aí ele infarta, ele morre. Quando a pessoa lê, fala assim, cacete, pode ser hoje meu último dia de vida, eu não sei. Então, você tem que sempre começar deixando o teu leitor angustiado. Só que você deixa o teu leitor angustiado, você vai falando do problema. Você fala, porra, esse é o problema. Quando entrar na página 10, você vai fazer o cara se identificar com o problema que você descreveu. Então, ali na página 10, 11, então você mostrou o problema. As pessoas estão desistindo, estão perdendo dinheiro, estão perdendo não sei o quê, estão perdendo não sei o que lá. Aí você, na página 10, 11, 12, você vai falar, provavelmente, hoje na sua vida, você está perdendo muitas oportunidades de negócio, porque você está desistindo disso. Você está perdendo a possibilidade de ter um casamento legal, porque você está desistindo de amar sua mulher. Provavelmente você está perdendo a chance de ser ídolo do seu filho. Por quê? Porque você desistiu de malhar, fazer tênis todo dia. Quando você... Vai gerando identificação. Exatamente. Eu me identifiquei aqui agora. Então, Então, por exemplo, Problemas Oba. É um livro... Adoro esse livro. Então, o Problemas Oba, eu falo assim, cara, a vida é feita de problemas e você está perdendo a oportunidade. Provavelmente, então, na página 10, 11 ou 12, quando você for fazer o roteiro, me manda, faz lá com a Roseli. Na página 10, 11, então, por exemplo, vamos fazer o roteiro do seu livro já ou vou fazer uma agora? Vamos. Então, vê, você vai falar sobre gestão. Certo. Ok. Vamos imaginar qual o maior problema do cara que montou uma empresa. Ele achou que ele ia ter liberdade financeira e ele virou um escravo. Então, as pessoas montam um negócio, as pessoas, é geral, elas montam um negócio e elas não tiram férias, elas não curtem aniversário da criança, ela não tem uma viagem romântica, elas não têm sequer um jantar romântico. Portanto, elas vão ter burnout, elas acharam que iam ter grana, elas não têm grana. Por quê? Porque elas não sabem fazer gestão. Problema, angústia. Assim. Provavelmente hoje na sua vida, você teve mais uma briga com a sua esposa. Por quê? Porque você trabalha de domingo a domingo, você não tira férias. Provavelmente o seu filho está crescendo órfão. Por quê? Porque ele não tem tempo para ficar com a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele está trabalhando sábado, domingo. Mas, às vezes, ela tira um final de semana, mas ela está tão cansada que ela nunca sorriu. O filho não sabe que ela está cansada por conta da vida dela profissional. O filho acha que a mãe não a ama. Não. E é sobre isso que nós vamos falar. Como que você vai ter uma empresa que vai te dar prazer, que vai te dar tempo. Ô, Roberto, não dá para te contratar como ghostwriter, não? Vou ligar pro meu filho, abre a chave do cofre aí, pode ser o preço do avião, mas nós vamos fechar com o chinete. Mas esse é o roteiro do teu livro. Legal. É o roteiro do teu livro. Por quê? Porque... Vamos fazer o livro, né? E isso, vamos, com certeza. Vamos fazer agora. Vamos. O que você vai dar? Vou pegar um cara de sucesso. Eu acho que a minha dificuldade é fazer meus filhos não acomodarem com o que eles vão receber um dia na vida, né? Então, tenho que arrumar a encrenca. Para eles continuarem crescendo. Então, vamos lá. O cara ganha grana, mas... ele toca numa banda de rock, ele namora a esposa, ele tem tempo para ir na missa. Tem significado na vida? Tem significado. Então, você tem 2 livros para você escrever. Deixa eu perguntar aqui para o Rick se eu posso assinar uma conta. O primeiro livro que você vai escrever é um livro para os escravos da empresa.
Que é 90% dos empresários. Escravos, tá? Então, você vai escrever um livro para os escravos, para o cara que E a raiz dessa escravidão, para mim, Roberto, é a falta de competência. O empreendedor começa com a cara e a coragem. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. De método, do Total, mestre, do total. mentor. Porque o substrato da competência é conhecimento, habilidades, atitudes, né? Valores e capacidade de entrega. Vê, pessoal, deixa eu dar um exemplo de pegar os Beatles no Cavern Club e levar lá para o Shea Stage. Então, o primeiro livro que você tem que escrever, vamos ver se eu sou bom de vender ideia, editora para o cara. Então, vê, o primeiro livro que você tem que escrever é Adeus à escravidão da sua empresa. Legal. Pá. Registrado. Esse nome é meu, viu? Quem tá ouvindo, assistindo. Não, a Roseli precisa falar com a Roseli lá. Verdade, verdade. Então, eu vou fazer a imersão de best-seller da Roseli. Ah, você não fez ainda? Não fiz ainda, tô comendo bola, ela puxa a minha orelha, enfim, mas vou fazer. Mas, a de abril vai cair no meu aniversário, aí não tem a data da outra, mas eu vou fazer. Mas, você vai escrever, eu falei de 2, mas você vai escrever 3 livros, tá? Tá, você vai escrever, o primeiro livro que você vai escrever... Adeus à escravidão. Adeus à escravidão. Então, é um livro... Por quê, gente? Porque você que está assistindo essa conversa, eu aposto que você vai escrever lá, falar assim, Marcos, pelo amor de Deus, escreve essa porra desse livro, eu sou escravo, eu tenho insônia, eu tenho pressão alta, meu filho está crescendo órfão, minha mulher não tem marido, aí meu marido se masturba porque eu não tenho prazer, não tenho energia para transar com ele. Esse livro é obrigatório. Aí você vai escrever o livro para pessoas como eu fui. Grana pra cacete, poder pra cacete, mas sem tempo, sem energia para curtir a vida. Então, você vai falar, você vai escrever assim, você pode ser feliz mesmo sendo multimilionário. E como que organiza a empresa para você curtir a vida. Aí o terceiro, você vai escrever o livro que vai ser assim, você não precisa vender você não precisa ser um empresário náufrago. O que é o cara que está sempre devendo, sempre vendendo o almoço para pagar o jantar. Sempre endividado, sempre... São os 3 livros. Eu duvido que esses livros não vão vender, pelo menos... É que é ruim ficar olhando meus números, porque eu sou um acaso. Você é um dos maiores do mundo. Eu sou um acaso. Você é um dos maiores do mundo. Mas assim... É para vender 50 mil de verdade, né? Sem ficar fazendo manobras artificiais que a gente sabe fazer, mas o mundo precisa desses 3 livros. Precisa. Eu digo, Roberto, que os pequenos e médios empresários foram muito abandonados. Primeiro, pela própria ciência da administração de empresas. Você faz uma faculdade de administração, ou você vai nas teorias e nos conceitos de administração, eles são fenomenais, mas você precisa de uma empresa que ela já é uma grande empresa para conseguir fazer uso daquilo. Eu fiz 2 MBAs em ótimas escolas de negócio, mas eu não conseguia usar no meu dia a dia ali como empreendedor. Me lembro, por exemplo, de uma aula que eu tive de gestão de projetos. Linda a aula, os conceitos, enfim. Mas eu preciso de um gerente de projetos na empresa para poder fazer aquilo. E uma pequena ou média empresa não consegue ter um gerente de projetos, um gerente de planejamento estratégico, um gerente de controladoria. Então, eu digo hoje que muito da minha missão é facilitar a vida dos empresários e descomplicar a gestão, criando metodologias, métodos, direcionamentos, ferramentas que são implementáveis em empresas menores, que estão com caixa mais apertado. Então, um exemplo, na gestão da qualidade, tem um ensinamento muito poderoso que é, para resolver de fato problemas, você não pode somente atacar a consequência. Você tem que atacar as causas da consequência. E existem várias formas de você identificar a causa de um problema, né? Um diagrama de Ishikawa, um teorema de busca de hipóteses, mas são coisas robustas, complexas. Então eu chego lá para os empresários e falo o seguinte, olha, para você achar a causa do problema, reúne as pessoas envolvidas no problema e começa a perguntar por que aquilo aconteceu. Por quê? Porque quando você está perguntando por quê, você está investigando o problema. Você tem que entender que solucionar problemas vai passar por 2 etapas. A primeira é remediar.
é apagar incêndio, que isso você já sabe fazer. Os empresários são ótimos bombeiros. Mas na hora que você apaga o incêndio, você cria uma armadilha para o teu cérebro. Você acha que o problema foi resolvido, mas não foi. Você tratou o sintoma. Né? Você que é médico sabe, uma pessoa que se alimenta mal, vive estressada, zero atividade física, vive pé da vida, e vai lá em você e pede remédio para dor de cabeça, pede remédio para melhorar o humor. Você vai colocar remédio, mas isso não vai resolver a causa raiz. Vai precisar de mais remédio, os sintomas vão voltar, vai manifestar alguma outra doença. Então as empresas não sabem resolver as causas dos problemas, elas se viciaram no remédio, em remediar. E não é que tem que deixar de remediar, tem que remediar, porque se começa a ter ali um foco de incêndio dentro da empresa, tem que apagar, senão aquilo vai ficar pior. Só que remediar é o passo 1. Eu tenho que colocar aquilo na manga e depois ir para o solucionar, buscar a causa do problema. Então, ao invés de pensar em coisas confusas, completas, profundas, não, vamos fazer o seguinte, reunião de identificação de causa do problema, e nessa reunião a gente tem que questionar 10, 20, 30 vezes o porquê isso aconteceu, listar essas hipóteses, ir lá e resolver causas dos problemas. Então, quando eu aprendi no meu dia a dia como gestor a ser um resolvedor de causas e não somente um bombeiro de consequências, então quando eu passei a ser mais coveiro e cavar o porquê das coisas, para ir lá na origem, na causa, e ser menos bombeiro, eu passei a ter muito mais liberdade de tempo. Então, o empresário, ele tem uma atuação mais profissional, menos amadora, sabe? Com conhecimentos simples, práticos e até básicos. Então, a administração de empresas não trouxe esse conjunto de ferramentas para os empreendedores. O governo também não ajuda as pequenas e médias empresas em relação à carga tributária, programas e tudo mais. Você pega um BNDES. O BNDES empresta dinheiro para quem? Para as grandes. Entendeu? Um capital barato. É o quê? 1%, 2%, 5%. E olhe lá, que é a grana do BNDES para as PMEs. Então, assim, para mim é uma honra ser um facilitador da vida dos empresários, porque as pequenas e médias empresas, Roberto, geram 70% dos empregos formais do nosso país. Tem isso tudo que o Marcos está falando, gente, e tem outras coisas. Vou dar um exemplo. Eu fiz medicina. Na faculdade de medicina, meus professores eram os melhores cirurgiões, os melhores cardiologistas. Eu vou arrumar encrenca com o que eu vou falar. Os melhores pneumologistas. Vê, quem dá aula de administração de empresa? Alguém que criou uma grande empresa fica dando aula na faculdade ABC? Não fica. Não é o sujeito que deu certo, é o sujeito que estudou. Então, é complicado. Exatamente. O currículo das faculdades de administração são péssimos, gente. Não é que é ruim, é péssimo. Eu sou doutor em administração pela FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Eu sou doutor pela USP. Quando eu saí da USP em 2005, na graduação de administrador, não tinha a disciplina de vendas. E a maioria de vocês que estão assistindo esse papo, eu fiz muita palestra falando disso, a faculdade de administração não tinha vendas. Você fez outras, mas você não fez administração. Né? Não tinha vendas. Quer dizer, como que a faculdade de administração não tem vendas? A faculdade de administração não tem psicologia do consumidor. Eu tenho um filho que joga bola nos Estados Unidos. André fez Universidade de Denver, ele fez administração em Denver. Então, eu ficava lá e a Universidade de Denver ia jogar contra a Universidade X, Y. E o que eu fazia? Eu olhava lá no currículo da universidade e tal, eu marcava entrevista com o professor de liderança, o professor de gestão de negócio. Eu falava, bom, deixa eu ver como que é a universidade e tal. Gente, velho para chuchu. Todas? Não. Stanford vai falar de inovação. Então, é muito o que o Marcos está falando. Você não tem... Hoje já começou a melhorar, mas... hoje já começou a melhorar, mas você não vai aprender a criar um Airbnb, você vai aprender a criar um hotel da rede Hilton, que não vai ter acesso para nós. Eu vou lançar pela Eduz um MBA. Então, em que vai ser o MBA? Ciências da mente e liderança humanizada. Por quê? Por conta disso.
Você tem que entender a mente do cliente, você tem que entender a mente da equipe, você tem que entender a mente do fornecedor. Total. Não, Roberto, eu digo o seguinte, ó, presta atenção. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, sócios são pessoas, funcionários são pessoas, parceiros são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É a matéria bruta ali, né? A matéria-prima do funcionamento de uma empresa dias, é pessoas. Eu vi uma entrevista do Jeff Bezos e a gente está estudando 500 coisas, né? Jeff Bezos, olha o que ele fala. Ele fala assim, gente, tem 1 milhão de coisas para discutir, mas na Amazon eu sei duas coisas. O cliente quer pagar mais barato e ele quer receber o mais rápido e convenientemente possível. É sobre isso que eu foco. Ou seja, o que o cliente quer? O cliente quer barato, que é um caos. A Amazon ela é caótica, ela destrói muitos mercados por conta de que ela vai vender barato. Sim. E ela vai dar um jeito de entregar rápido. O que eu vejo? Eu vejo quando eu converso com a maioria dos empresários, eu falo assim, o que o teu cliente quer? O que ele valoriza? Então, por exemplo, os livros da editora Gente, todos, são livros que solucionam problemas desde 1984, quando eu criei. Por quê? Porque eu sou terapeuta, eu sou psiquiatra. Então, o que eu falo? A editora Gente não está no departamento de conhecimento. Quem está no departamento de informação é o Google. Nós estamos no departamento de terapia. Você vai ler o livro da editora Gente e vai ser uma sessão de terapia. Quando você fizer a imersão, você vai ver que você vai falar, nós não estamos em informação, porque não vamos concorrer com o Google. Você vai fazer uma terapia do seu leitor. É isso que você tem que fazer. Então, aí você vai falar assim, Roberto, que faculdade que eu faço? Bom, eu vou vender aqui. Faz o MBA do Roberto Chinestic e faz a mentoria com o Marcos. Por quê? Ele não vai te ensinar aquele monte de abobrada. Por quê? Porque um sujeito incompetente ficou lá dominando o departamento de marketing da faculdade tal. Ele não está preocupado de te ajudar a ganhar dinheiro, ele está preocupado de continuar mandando na faculdade e não tem compromisso com você. Por isso que... E o Marcos, se ele não fizer você ganhar dinheiro, os alunos dele vão todos embora. Então, o que o sujeito faz? Ele vai chamar o Roberto para bater papo, ele vai chamar o Eugênio. Por quê? Porque se ele não ajudar você a resolver problemas, a criar soluções, ele morre. Total, Você trouxe um ponto importante, que é a empresa ter essa cultura de ser centrada no cliente, né? Uhum. Tanto para fazer o design dos produtos, dos serviços, quanto para qualquer tomada de decisão, quanto para entregar mais que o esperado. Roberto, acho que um dos grandes segredos da gente estar crescendo tanto aqui com o Acelerador Empresarial, nossa empresa de educação, em 2020, nossa receita foi 4 milhões. 2021 foi praticamente 30 milhões. 2022, as nossas metas são 70, 80, 90 e 100 milhões. Nós temos quatro níveis de metas, né? De 70 a 100 milhões. A gente criou uma janela maior de meta de 70 a 100, porque realmente a gente está crescendo muito e a gente não tem certas previsibilidades, né? Mas o mínimo que a gente quer é 70 e a gente está jogando para buscar, quiçá, até 100. Então, um crescimento explosivo. E certa vez me perguntaram, Marcos, como que você está crescendo tanto? E me veio uma resposta que é o seguinte, eu estou crescendo muito por causa de uma coisa que se chama desproporcionalidade. Eu sou desproporcional. Ou seja, eu entrego muito mais para o meu cliente do que o que ele pagou de tempo, dinheiro e confiança. Eu entrego muito mais que o combinado para os meus funcionários. Eu entrego muito mais que o combinado de um casamento padrão na relação com a minha esposa. Eu entrego muito mais do que um neto convencional na relação com a minha avó, na relação de filho com meu pai, com a minha mãe. Eu diria que meu segredo é desproporcionalidade. Eu amo ser desproporcional. Entregar mais que o combinado. Porque essa desproporcionalidade faz com que o universo conspire ao seu favor. Pensando no cliente, por exemplo, você entregou mais que o combinado, o que acontece? Ele vai comprar mais, ele vai indicar,
ele vai falar bem de você. E a gente tem que entender que nos tempos de hoje o cliente virou mídia, porque todo mundo tem um perfil no Instagram com 100, 200 mil, 5 mil seguidores. Ah, mas o cara não tem 100 mil seguidores. Mas aqueles poucos seguidores do seu cliente é a rede mais íntima de relacionamento que ele tem muita influência. Então, quando ele fala do seu produto e do seu serviço para aquela pequena rede dele, não é muita gente, mas o peso é muito grande. Uhum. E tem vários cases de marketing de influência que mostram que, às vezes, você ter, por exemplo, 100 pessoas com 3 mil seguidores falando de você é mais forte do que uma pessoa com 100 mil seguidores. Não, olha só, é verdade. Mas, Marcos, como 30 mil ganha de 100 mil? Porque o peso da influência em quem falou com aqueles 30 mil é muito maior. Então, a pessoa que não é um influencer ou não produz conteúdo na internet, quem que segue ela? Pai, mãe, colegas de trabalho. Se é um empresário, o empresário vai lá para a imersão da cidade do empresarial. Ele tem 1000 seguidores no Instagram, ele fala bem, quem que segue ele? Quem que segue ele? Outros empresários, os sócios deles. Então, gente, o cliente virou mídia. Então, cultura centrada no cliente. E você comentou da Amazon. A Amazon tem um ritual, que é um ritual muito forte, que as empresas podem usar, né? E rituais são muito importantes para as empresas, que nada mais é do que um hábito intencional que acontece de maneira recorrente. Lá na Amazon, em muitas salas de reunião, muitas vezes se coloca uma cadeira vermelha vazia na sala de reunião, porque aquela cadeira vermelha simboliza que o cliente está sentado ali. Uhum. E você comentou aí do Jeff Bezos, né? Uhum. Trazendo essa obsessão pelo cliente, vamos chamar assim. E ele leva isso para a companhia e a Amazon nutre esse olhar para o cliente dessa forma. Em muitas reuniões tem uma cadeira vermelha vazia, porque aquela cadeira vermelha simboliza que a empresa existe para servir quem está metaforicamente sentado naquela cadeira, que é a cadeira vermelha do cliente, né? Então, lembra disso, tá? Cria essa cadeira vermelha na sua tomada de decisão. Lembrar do cliente, mas não da boca para fora, mas com ações efetivamente na prática, né? Roberto, vou te fazer uma pergunta diferente. Bora. Qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito até agora, para te dar um gancho aí, para você trazer uma mensagem final para os empresários que estão Posso contar uma historinha rápida Com de certeza. tênis? Você que gosta de tênis. A do Guga ou vai ser outra? Do Guga. Então vai. Mas depois você tem que me responder. Qual a pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter te feito? Mas legal. Só a pergunta, sem a resposta. Tá bom. A resposta vai vir depois. Legal. Histórias. Vai lá. Eu tive com atletas em 5 Olimpíadas. Que legal. Tem muita história de Olimpíadas. Que legal. Mas estava eu, Larry, Guga. Você é muito multiuso, né, meu amigo? Eu sou seu fã demais. Cara, empresário bem-sucedido, médico psiquiatra, doutor em administração, um dos maiores autores do mundo, realmente. Eu acho que é fundamental a gente se meter em encrenca na vida. Esse é o ponto. Estou eu, Larry e Guga. Larry era o treinador de Guga, né? Lembro desse nome. Eu assim, Larry, como é que é a relação de vocês, né? Porque no tênis, acho que você sabe, o treinador não vai lá conversar, né? E o Larry falando, olha, a gente tem uns códigos. E aí o Larry brincando com o Guga, falando assim, embora, Roberto, o Larry me chama de Chiniachique, embora Chiniachique, a gente fica orientando e o atleta não faz o que a gente combina, né? E aí o Guga me responde assim, e fala assim, sabe por quê, professor? Porque o cara do outro lado está mandando saque a 200 km por hora e a gente tenta fazer o que o treinador está falando, mas não dá nem para devolver a bola, né? Ou seja, muitas vezes o treinador... E eles brincando, porque é isso, né? Imagina, o sujeito está recebendo um saque a 200 quilômetros, né? E você tem que mandar... Então, muitas vezes, o treinador pede um negócio, o chefe pede um negócio e o sujeito não faz, porque do outro lado está uma pedrada chegando, né? Mas nós estávamos conversando e lá e no restaurante da Vila Olímpica, a divisão é uma divisão informal. Então, o Brasil sempre fica nas mesmas mesas, os Estados Unidos ficam na mesma mesa, a China fica na mesma mesa. E nós estávamos na mesa do Brasil e chega a delegação de vôlei da Argentina.
E os caras sentam na mesa do Brasil, né? E a gente, que porra é essa, né? Só estávamos nós três. E aí, a gente... O que está acontecendo? No dia seguinte, uma das maiores zebras da Olimpíada de Sydney foi a Argentina ganhar do Brasil. E a gente cruzou. Porque vai ficando muito... Eu era o psiquiatra do pessoal, e aí eu cruzei com o médico da Argentina. Eu falei, o que vocês foram fazer lá? Ele falou assim, nossos atletas estavam apavorados que iam jogar com o Brasil. Então, a gente falou assim, vamos sentar lá na mesa dos brasileiros e ver o que acontece. E o time cresceu e no dia seguinte ganhou. 2 dias depois, Guga jogando contra o Kafelnikov, que era a final da Olimpíada de Sydney. E os dois lá, pedrada, um para cada lado. E o Guga foi dar uma deixada, né? Pá! Junto da rede. A bola bate ali na fita, escorrega assim, e o Guga abaixa a cabeça. Naquela hora a gente se olha e fala, puta, perdeu, né? Então, no tênis, o tênis é um jogo muito cerebral. Pessoal, leia o livro do Guga, é maravilhoso, o Guga fala desse jogo. Então, às vezes, você erra um ponto e esse erro te abala. Então, você não pode deixar erros. Você vai errar, eu errei. E o segredo é o que você faz quando erra. O segredo não é o que você faz quando acerta, o que você faz quando erra. E você tem que olhar para a próxima bola. No tênis é sempre a próxima bola, sempre. Tá? Quando você quiser conversar sobre psicologia do tênis, me chama, eu sou apaixonado. Eu vou marcar uma sessão... A psicologia do tênis. Não sei se a sua agenda está aberta ainda como psiquiatra, Roberto, mas eu estou precisando. Porque eu fico puto, eu jogo a raquete. O meu professor ele fala para mim, Marcos, você tem que aprender a se perdoar, né? Isso que você está falando é muito real, né? Uhum. E você aprender a ser centrado, no sentido de que, pô, acertou uma super bola... Também não se entusiasma muito. Não se distrai. Não se distrai. Errou feio, mantém o seu centramento. Então, o tênis, eu tô acostumado a ter muito sucesso em tudo, né? E eu nunca pratiquei esporte, então eu sou desengonçado. Então, eu não tenho muita inteligência espacial e muita coordenação motora, porque eu cresci no computador. Eu nunca fui um moleque de praticar esportes. Então, para mim, está sendo um desafio assim fantástico. Que realmente Um dos segredos do tênis é foco, relaxamento. O amador, ele nem relaxa e ele nem foca. Quando você vê, por exemplo, mesmo o Djokovic, um Federer, ele consegue relaxar no meio da pancadaria. Então, quando você estiver jogando e você lembrar do seu velho mestre, Roberto Chiniachik, você vai falar assim, relaxa. Então, você tem 10 segundos, você relaxa. Você está caminhando, relaxa. E aí você, foco, porrada, relaxa, foco. Esse é o segredo. Por que um Nadal joga 5 horas? E ele ganha do garoto? Porque o garoto chega uma hora que ele não consegue relaxar mais. Ele só foca. Uau. Então, foco, relaxamento. Foco, relaxamento. E falta isso nos empresários, porque às vezes ele foca e não relaxa e fala coisas absurdas como, eu sou empresário, eu não tiro férias mesmo. Isso enfim, é um dos absurdos que se diz por aí. Uma pergunta que você podia fazer, Roberto, qual o segredo de tocar em banda de rock aos 70 anos? Tá, né? Roberto, então assim, eu senti uma conexão aqui com algo maior, um insight aqui de uma pergunta fabulosa para a gente fechar aqui esse nosso episódio do Pode Acelerar. Preparado? Bora! Qual é o segredo para tocar em banda de rock aos 70 anos? E vou adicionar mais. Continuar com esse corpinho de garoto, essa pelezinha aí. Porque você tem vida, aparência, bem-estar, bom humor de 45, 50, Roberto. Conta pra gente aí. Não tinha pensado na resposta, foco, relaxamento. Tá? Foco, relaxamento. Então, gente, todo dia eu rezo, todo dia eu malho. Absolutamente todos os dias, tá? Eu vou para a Europa, eu vou para a Índia, tênis, eu vou malhar, eu vou correr 15 minutos, eu vou andar 15 minutos, eu vou levantar, tá? E eu sei que eu preciso, para escrever livro novo, eu tenho que ter
foco, relaxamento. Eu tenho que ir para boate, eu tenho que ir para... O boate que eu digo é balada, eu adoro música ao vivo, eu adoro tocar, porque aí quando eu volto carregado. O que acontece com as pessoas? O cara só fica no foco, aí é burnout. Então, eu fico muito... Eu olho você, sou seu fã, eu olho você lá no Instagram, né? Eu vejo você malhando, relaxamento. Eu vejo você namorando a Aline, relaxamento. Eu vejo você trabalhando workaholic pesado. Usando o que eu acabei de te falar sobre o tênis, foco, relaxamento. Porque não adianta ter sucesso 1 ano, 5 anos. Tá? Foco, relaxamento. Uau! Sucesso tem que ser para a vida toda, né? Exato. Perene. Muito tempo. Sensacional. Roberto, tem um ritual de fechamento aqui do Pode Acelerar, que é assim, eu falo pode e você fala aí acelerar. Ok. Com bastante energia, Bora. Bastante intensidade, beleza? Sempre. E eu quero, um dos meus sonhos, assim, é levar essa palestra de rock and roll lá pra minha galera do Giants. eu tô crescendo o grupo só pra ter essa palestra. Bora! Um dia você falou pra mim que uns 200 já dá um grupinho Então, legal? pera, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu aceitarei o convite desde que você tope tocar guitarra comigo. Tá bom, eu tenho que aprender ali um pouquinho, mas dá um jeito. Aí eu vou te ensinar, tá bom? Então fechou. Que legal, sensacional. Preparado? Bora. Eu pode você acelerar. Legal. Então vamos lá. Foi aí mais um excelente episódio do Pode Acelerar com o mestre Roberto Chiniachik, que eu sou fã. E nós temos um recado final para você, que é o seguinte: pode acelerar!